Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, professor Fábio, e hoje nós falaremos sobre lançamento oblíquo. E eu sei que tem muito aluno que perde noite de sono por causa desse tema, mas não você que é meu aluno e me segue aqui no canal, porque nós falaremos tudo sobre lançamento oblíquo. Essa aula está muito bacana, vai ter simulação, vai ter exercícios, teoria e várias dicas. Então já deixa o seu like, se inscreve, compartilha e vamos para a aula. E o que nós vamos falar hoje? Basicamente, o que caracteriza o lançamento oblíquo? Nós já vamos para a simulação. Vou falar das fórmulas, né, pessoal? Muita gente acaba falando de fórmulas, mas na verdade são funções, são equações. Fórmulas é outra coisa, não tem nada a ver com física aí, tá bom? Vamos fazer exercícios e depois uns links importantes para vocês. Então, primeiramente, o que caracteriza um movimento oblíquo? O que caracteriza é o seguinte: é um movimento que o corpo realiza com um ângulo compreendido entre 0 e 90 graus, excetuando-se 0 e 90. Por quê? Se você tivesse um lançamento com 0 grau, ou seja, seria um lançamento rasante, você teria simplesmente um lançamento na horizontal. E não necessariamente ele precisaria ter alguma queda, tá? Simplesmente ele é 0 grau. Nós falaremos sobre lançamento horizontal numa outra aula. E não pode ser 90 graus, por quê? Porque se for 90 graus, com relação à horizontal, é um lançamento dessa forma. Então você vai fazer com que o projétil, o corpo em movimento, execute esse movimento aqui, na vertical. Aí é um lançamento vertical para cima, ou poderia ser um lançamento vertical para baixo. Então não é oblíquo. Então precisa ser entre 0 e 90. Então pode ser 1 grau, pode ser 89. Só não pode ser 0, não pode ser 90. Além disso, a forma da trajetória é sempre uma parábola. Então você identificou que o movimento é uma parábola, é parabólico, então você tem um lançamento oblíquo. E uma coisa que é importante salientar é que a aceleração da gravidade ela atua o tempo todo. E você pode dividir em dois movimentos, você pode analisar eles separadamente. Na vertical, você tem um movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV. E na horizontal, você tem um movimento retilíneo uniforme. Eu sei que confunde a cabeça de muitas pessoas, porque você está vendo as coisas acontecerem ao mesmo tempo. Só que para fazer a análise, seja ela matemática, seja ela gráfica, você pode analisar de forma separada. Pode analisar só o que acontece na vertical e só o que acontece na horizontal. E eu vou ajudar vocês hoje. Vamos lá para a simulação. Então, pessoal, abri aqui a simulação. Para quem quiser verificar no próprio site, é phetcolorado.edu ou FET Colorado. E olha, já tem um canhão aqui, o meu projétil é uma bala de canhão. E eu vou começar com um ângulo de 25 graus e uma velocidade inicial de 25 metros por segundo. Eu vou dar um tiro. Então veja onde a bala de canhão chegou. E eu vou aumentar aqui para 35, tá? O mínimo era 25. Vou aumentar para 35. Vou dar um tiro. Olha que legal, ela foi mais longe, hein? Vou para 45, acertei na mosca lá. Vou para 45. Dá mais um tiro. Opa, ela foi mais longe, hein? Vamos ver para quando que foi. Foi para 23, né? Arredondando aqui. Bom, então, será que em 55 ela vai mais longe? Vamos testar, né? 55. Vou dar mais um tiro. E veio antes. Vamos para 65. Ver se o comportamento se repete. 65. Mais um tiro. Olha, onde era 25 e 65, alcançaram a mesma coisa. E onde foi 55 e 35 também. Só o de 45 é que foi mais longe. Será que tem alguma coerência nisso? Vou continuar aumentando. 75. Vou dar mais um tiro. Olha, estou percebendo que quanto maior o ângulo, menor é o alcance. Isso aqui nós chamamos de alcance, tá? Só que maior é a altura que ele alcança. Vamos para 85. 85, vou dar mais um tiro. O alcance horizontal foi menor, só que a altura, essa dimensão vertical aumentou. Se fosse 90, que é o máximo, né? Só que daí não se trata mais de um lançamento oblíquo, que eu já falei para vocês. É simplesmente um lançamento vertical. É onde vai alcançar a altura máxima. Pessoal, o melhor ângulo para lançamento é 45 graus. Eu vou limpar tudo aqui, vou voltar no 45 e vou dar um tiro com
a minha bala de canhão foi lá no 23. Será que se eu mudasse a massa, chegaria na mesma distância? Veremos, veremos. Eu vou colocar um humano, homem-bala, vou dar um tiro. Foi no mesmo lugar. Posso brincar aqui com outras coisas. Um piano, vamos jogar um piano agora, vamos ver o que acontece. Olha o piano voando, arrebentou-se. Mas foi no mesmo lugar, 23 metros o alcance. Um carro, olha aqui um Buick, bacana esse carro, né, voando. Pessoal, independente da massa, os objetos caem com a mesma aceleração. Isso eu já falei numa aula sobre queda livre, que eu vou deixar o card aqui para vocês. O ângulo de 45 graus vai ser o melhor ângulo de lançamento independente do objeto. Eu lembro que um aluno meu me perguntou algum tempo atrás, se mudasse a aceleração da gravidade, será que o ângulo de 45 graus ainda seria o melhor ângulo para lançamento? Vamos testar, fazer uma limpeza aqui e vou mudar a aceleração da gravidade. Vamos jogar um valor qualquer aí, sei lá, 15 metros por segundo ao quadrado. Valor bem alto, bem superior ao nosso planeta. 15. Vou dar um tiro aqui, no nosso carro. Bem, com uma aceleração maior do que a nossa, o alcance diminui, tá? 45 graus. Vamos deixar ali, ó, nosso alvo. Eu vou colocar um pouco menos, vou colocar 35, vou dar um tiro. Foi um alcance menor. E eu vou colocar 55, 10 para mais e 10 para menos, né? Ó, também o alcance foi menor. 45 graus, independente do local onde você estiver, desde que tenha aceleração gravitacional, tá? Seja na Terra, seja em Marte, seja na Lua, qualquer outro corpo celeste que você possa fazer um lançamento oblíquo, 45 graus sempre será o melhor ângulo de lançamento. Claro, pessoal, que nós estamos trabalhando aqui sem resistência do ar. Eu vou limpar aqui, ó, e vou colocar a resistência do ar. Deixa eu voltar a nossa aceleração, a aceleração da gravidade da Terra. E para efeito de contas aí, pode ser 9,81. Eu vou colocar um outro objeto, vou voltar aqui com a bala de canhão, que é um objeto de um tamanho menor, e vou colocar, ó, 45 graus, o melhor ângulo de lançamento. Vou dar um tiro, eu vou colocar o nosso alvo lá, ó, 23. Se eu adicionar a resistência do ar, a bala de canhão não tem tanta resistência do ar por causa do seu formato. Então, o alcance é praticamente igual. Foi um pouco menor. Se eu fizesse o teste aqui com outro objeto, será que muda, né? Vou colocar um piano sem resistência do ar. Vai alcançar os 23 metros, assim como a bala de canhão. E eu vou colocar a resistência do ar. Seu formato muda. E olha a diferença, né? Como a geometria do objeto que você está lançando influencia. Então, o alcance foi bem menor. Daria para fazer com o carro também. Vou fazer sem resistência e com resistência. Sem resistência do ar, 23 metros. Com resistência do ar, olha, veja, ele foi melhor do que o piano. Quase o mesmo alcance e foi melhor do que o piano. O que justifica ele ter ido mais longe do que o piano? Veja, os carros, de uma forma geral, eles são fabricados para vencer boa parte da resistência do ar, porque assim ele economiza mais combustível. Se você pegasse um carro que ele fosse uma área quadrada ou retangular na frente, ele teria uma resistência do ar muito grande, então o consumo de combustível seria um absurdo. Então, os engenheiros automobilísticos, eles pensam a carenagem do veículo que ela seja o mais fluida possível, o mais próximo do formato de uma gota, para poder vencer a resistência do ar. E assim, poder ter maior autonomia, né, gastando menos combustível. Galera, aqui nós poderíamos fazer mais um testezinho, que eu acho que vai ser bacana. Eu vou deixar sem resistência do ar. Vou deixar aqui o homem. Vou dar um tiro, 45 graus. Chega lá no 23 metros. Se eu aumentar a velocidade inicial, que foi a única coisa que eu não mexi até agora, vou aumentar para 20. Não vou aumentar muito, senão ele vai escapar da minha tela aqui. 20. Naturalmente, o que eu espero que aconteça com o alcance? Ele aumente bastante. Ah, ele sumiu da tela. Não, mas eu posso diminuir aqui, ó. Tem um zoom. Olha onde ele chegou. Se eu colocar em 25 metros por segundo, dou mais um tiro. Olha o que acontece. Duas coisas aumentam, tanto o alcance quanto a altura máxima. Porque veja, o que nós comentamos? É um movimento que acontece em duas dimensões, tanto horizontal quanto vertical. Então, a velocidade
ela está aumentando em módulo, tanto na horizontal quanto na vertical. Então é natural que eu tenha uma maior altura e que eu tenha também um maior alcance. Beleza? Vamos voltar para a aula. Galera, retornando para a aula, nós vamos falar sobre as fórmulas aí do lançamento oblíquo. E aí, aquele movimento lá que eu fiz com diversos objetos, eu posso simplificar, não é tão simplificado assim, né? Mas eu posso simplificar da forma como eu coloquei aqui. Vamos fazer uma leitura desse gráfico. No eixo vertical, eu vou chamar de Y, né? E o eixo horizontal eu vou chamar de X. O que acontece? A nossa velocidade inicial, ela está aqui, ó, V0. Velocidade é sempre um vetor, tá? Então não faz sentido falar em escalar, velocidade escalar. Isso aí é um erro conceitual. Velocidade é sempre um vetor, tá, pessoal? Grandeza vetorial. Ela pode ser decomposta tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal. Então, no eixo vertical, eu chamo aqui, ó, de V0Y, e no eixo horizontal de V0X ou VX. Tá? Por que V0X ou VX? Porque a velocidade na horizontal não muda. Lembra que eu falei que era MRU na horizontal? Movimento retilíneo uniforme. Não muda, é sempre o mesmo valor. O que vai acontecendo ao longo da trajetória? Esse vetor velocidade, ele vai mudando a sua direção. Veja que aqui, ó, no ponto mais alto, onde tem a maior altura, o maior alcance na vertical, você não tem mais a componente vertical da velocidade, ela zera. Seria análogo a você jogar uma bola para cima, ela vai chegar no ponto mais alto, vai zerar a velocidade e depois retorna para a tua mão. Agora, a velocidade em x é o mesmo. Se você pegar essa setinha aqui, ela tem o mesmo tamanho, sempre, o tempo todo, não muda. Ó, num outro ponto da trajetória, aqui, por exemplo, a velocidade no eixo y mudou de sentido, não mudou de direção, porque ela continua na vertical. Aqui, veja o tamanho dessa seta, ó. Ela começa bem grande, ela zera lá em cima e depois aqui num outro ponto da trajetória, ela tem um outro valor menor, só que no sentido contrário. E quando chegar ao solo, a velocidade vertical tem o mesmo valor de quando ela foi lançada lá no início da trajetória. E a nossa velocidade na horizontal continua com o mesmo valor. Coisas interessantes aqui, pessoal, que é importante destacar. O tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Eu vou falar isso mais para frente, só que já vou adiantando para vocês. E o tempo total nada mais é do que o tempo de subida mais o tempo de descida. Fiz aqui até uma simulação, ó, de uma bola fazendo esse movimento parabólico. O jogo de vôlei é um movimento parabólico, um lançamento oblíquo. O jogo de basquete é um lançamento oblíquo. O jogo de futebol é um lançamento oblíquo. Então nós temos vários esportes, várias modalidades, inclusive até lançamento de dardo, martelo. Quais são as funções, quais são as expressões do MRUV, que é o vertical? Vou falar só do vertical agora. Velocidade, como que eu encontro a velocidade? É por essa expressão aqui, ó. Velocidade no eixo Y é igual a velocidade inicial em Y menos GT. Por que é menos GT e não mais? Muitos alunos me perguntam. Veja o seguinte, a tua trajetória está sendo orientada como sendo zero no solo, ou pode ser qualquer um outro referencial que você utilize, mas vamos usar aqui o solo, tá? O solo é o zero, então tudo que for verticalmente para cima é positivo. O nosso G está apontando no sentido contrário, está apontando para o solo. Então, se ele aponta no sentido contrário, é negativo. Tudo que apontar no sentido contrário à trajetória é negativo. A velocidade aqui em Y, quando está retornando para o solo, é negativa. Quando ela está subindo, é positiva. Então, esse VY aqui ele pode ser tanto positivo quanto negativo na tua resposta. Tudo depende se é durante a subida ou se é durante a descida. Posição, como que se calcula a posição? Y e o Y0 mais V0 em Y vezes T menos GT ao quadrado sobre 2. Torricelli, DY ao quadrado igual a V0Y ao quadrado menos 2G delta Y. E a altura máxima, isso aqui, acho que ninguém consegue decorar, nem eu fico decorando, né? De tanto usar, claro que grava, mas eu não fico decorando expressão. E na hora de resolver contas, eu vou fazer com as duas expressões, vou fazer tanto com essa quanto com essa. E fica livre para vocês qual vocês quiserem utilizar no dia a dia. Você vai chegar na mesma resposta,
só que talvez pode ser um pouquinho mais complexo ou menos complexo. Depende também do que o exercício vai dar de dados para vocês. E eu chamo atenção aqui para dois valores de ângulo. O primeiro deles, 0 grau. A tua altura, se o lançamento fosse em 0 grau, a tua altura seria 0. Natural, né? Porque seria simplesmente um lançamento aqui na horizontal. E se você estivesse sobre o solo, uma bola ou algum outro objeto que você lançasse na horizontal, ele nunca faria movimento na vertical. Tá? Então, por isso que não pode ser 0. E 90, caso fosse 90 graus, eu fiz um lançamento lá naquela simulação com 90 graus. Ele chegou na altura máxima. Como é que se chega nessa expressão? É muito simples. Veja o seguinte, seno de 90 graus. 90 graus é um ângulo notável. Seno de 90 é igual a 1. 1 ao quadrado vai ser igual a 1. Então, por isso ficou aqui, ó, 1 vezes V0 ao quadrado dividido por 2G. Precisa decorar essa expressão? Não. Você pode chegar nesses valores através da expressão lá do MRUV, que é uma outra aula, que eu também vou deixar o card aqui, caso vocês não tenham assistido, assistam. É muito importante, tá, pessoal? E destaco aqui, ó, tempo de subida é igual ao tempo de descida. E na horizontal, como é que funciona? Então, deixei aqui a mesma imagem, só vai mudar as expressões. Na horizontal, Vx, como que se calcula Vx? É V0 vezes cosseno do ângulo. Posição, x igual a x0 mais Vxt, ou V0x vezes t. E o alcance máximo é esse monstro que aparece aqui, ó. V0 ao quadrado vezes seno de 2θ sobre g. Chama atenção, ó. Por que o nosso ângulo de lançamento de 45 graus é o melhor? Veja que a expressão, que é uma dedução trigonométrica, que eu não vou fazer nessa aula, mas caso vocês queiram, coloque aqui nos comentários que eu vou fazer uma aula especial para deduzir tanto o alcance quanto a altura máxima, pessoal. Beleza? Combinado? Ó, em 45 graus, 45, substitui aqui, 2 vezes 45 é 90. Seno de 90 igual a 1. Esse valor aqui, sendo igual a 1, é o valor máximo de um seno. Tá? Não tem valor maior do que 1. Ele pode ser mais 1, menos 1, mas não pode ser maior do que 1. Tá? Então, 45 graus vai te dar V0 ao quadrado sobre G. Esse aqui é o teu alcance máximo. Ah, professor, mas eu também não vou decorar essa expressão. Tem alguma outra forma de eu chegar no alcance máximo? Tem. Se você souber o tempo de subida, você já sabe quanto é o tempo de descida. E o tempo total para chegar nesse alcance não é o tempo de subida mais o tempo de descida? Sim. Então, você sabendo o tempo total da trajetória, vezes a velocidade inicial em x, você sabe também o alcance. Tá? É muito mais simples, normalmente, resolver dessa forma. Mas quem quiser, resolve por ali, não tem problema nenhum. E se fosse 90 graus? Veja, se fosse 90, ó, 2 vezes 90 vai dar 180. Seno de 180, adivinha quanto vale? 0. Então, 0 vezes velocidade ao quadrado vai dar 0. 0 divididos pela aceleração da gravidade vai dar 0. Então, o alcance é 0. É um lançamento vertical para cima. Então, não tem alcance na horizontal. Tempo total, reforçando, ó, subida mais o de descida. Mais uma expressãozinha que é importante. Mas essa daqui é o mais básico e talvez é aquilo que confunde as pessoas que na hora de fazer a conta, né? Como que eu calculo a velocidade inicial em x e a velocidade inicial em y? E aí é uma relação trigonométrica. E aqui, ó, nós vamos precisar fazer um triângulo retângulo. Então, o nosso V0 em y, ele vai ser um cateto, o V0 em x vai ser outro cateto, e a velocidade inicial, que normalmente é dada nos exercícios, é a nossa hipotenusa. Então, o nosso V0y, neste caso, ele está se opondo ao ângulo, está separado do ângulo. Então, ele vai ser o nosso seno. Aí, como é que eu calculo isso aqui, né? Como é que aparece lá V0y? Debaixo aqui do seno de θ é como se tivesse 1. Tá? Não precisa colocar, mas é como se tivesse 1. Então, eu vou fazer aqui uma multiplicação cruzada. 1 vezes V0y, V0y. E do outro lado, igual, né? Vai ser V0 vezes seno de θ. E o cosseno, como é que eu calculo o cosseno? Cosseno é esse cara aqui, ó. Por quê? Porque ele está colado no ângulo. Colado no ângulo, cosseno. Como é que calculo o cosseno? Então, ó, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Multiplica cruzado da mesma forma como fizemos ali em cima. E nós teremos o V0x, pode ser simplesmente igual a Vx. Eu não coloquei aqui o Vx, né? Repeti, mas entenda isso aqui como Vx.
igual a V0 vezes cosseno de θ. Vamos fazer um exercício para ver se fixou o conteúdo na cabecinha de vocês. Vamos lá. Um corpo é lançado obliquamente, no vácuo, com velocidade inicial de 100 metros por segundo, numa direção que forma com horizontal o ângulo em que seno de θ, ele não disse o ângulo, mas ele já disse quanto vale o seno de θ. É 0,8 e cosseno é 0,6, adotando G, 10 metros por segundo ao quadrado. Alguns exercícios vai aparecer 10, alguns exercícios vai aparecer 9,8, alguns 9,81, alguns exercícios nem aparece a aceleração da gravidade. Mas aí, professor, quando não aparece, como é que eu resolvo? Usa 10 metros por segundo ao quadrado. Tá errado, professor? Não, vai facilitar a vida de vocês, porque multiplicar, dividir por 10 é mais simples do que você fazer uma conta ali que tem vírgula, certo? Então, primeiro de tudo, quais são os módulos das componentes horizontal e vertical? É fazer o exercício daquilo que eu mostrei agora para vocês. B, o instante que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Altura máxima atingida pelo móvel. Então, qual é o valor daí da altura máxima? E qual é o alcance do lançamento? É o alcance horizontal. Então, vamos fazer aqui o nosso desenho, tá? Começando, V0 em Y, é V0 vezes seno de θ. A velocidade inicial é 100 e o seno é 0,8. Então, 0,8 vezes 100 vai dar 80 metros por segundo. Veja aqui que eu já tenho esse costume de colocar a unidade de medida para que na hora da resposta não me bata dúvida. V0 em X, então vai ser 100 metros por segundo vezes 0,6. Isso vai dar 60 metros por segundo. Letra A está garantida. Vamos para B. Está aqui o nosso desenho. Nós temos aqui o referencial. Então, eu acredito que é importante fazer esse desenho, desenhar a questão, porque isso acaba tirando dúvidas na hora de substituir na expressão. Então, VY igual V0Y menos GT. Usei essa expressão aqui para descobrir qual que é o tempo que ele vai levar para chegar na parte superior da trajetória. Ó, V0 em Y, 80 metros por segundo, menos aceleração gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado. Esse menos 10 metros por segundo ao quadrado que está multiplicando o tempo, eu vou deixar no primeiro metro. E aqui eu posso fazer algumas simplificações. Metro simplifica com metro. Separado da igualdade, você pode fazer essas simplificações. E segundo pode simplificar com um dos segundos que aparece aqui, é segundo vezes segundo. Esse segundo que aqui está dividindo, vai passar para o segundo membro multiplicando. Aqui eu já posso simplificar zeros também, eu vou ter 8 segundos. Então leva 8 segundos para chegar no ponto mais alto. Eu já sei então que o tempo de subida é 8, o tempo de descida vai ser 8 segundos. E o tempo total, somando subida mais descida, vai dar 16 segundos. Isso vai ser importante para a resolução. Então, qual que vai ser a altura máxima? Eu vou resolver de duas formas, tá, pessoal? Vamos substituir aqui na expressão da posição, movimento retilíneo uniformemente variado, vertical. Posição inicial, eu digo que ele saiu da origem, do zero, do solo. Velocidade inicial em Y, 80 metros por segundo. Quanto tempo para subir? 8 segundos. Menos o G, 10 metros por segundo ao quadrado. O tempo, 8 segundos. Não esquece de elevar ao quadrado aqui também. Todo mundo dividido por 2. Aqui vai dar 80 vezes 8, 640. Simplifica segundo com segundo, vai ficar metros. E aqui, 8 ao quadrado vai ser 64. 64 vezes 10, 640. 640 divididos por 2, 320. Esse segundo ao quadrado aqui, ó, vai simplificar com um segundo ao quadrado e vai sobrar apenas metro. Percebe como é importante colocar as unidades? Se você acha que te atrapalha as unidades, você não coloca, tá? Substitui. Mas quando chegar o momento de colocar a unidade lá na resposta, se você já vai colocando as unidades no meio do caminho, você não vai ter dúvidas sobre a unidade que vai ter que colocar lá para você fazer a tua prova, caso ela seja descritiva. Se ela for de única escolha lá, marcar um X, na qual é correta, talvez não faça diferença. Então, 320. Tá, se você achou isso aqui complicado, vou te mostrar o que é mais complicado. É utilizar essa expressão aqui, que é da altura máxima. V0 ao quadrado, vamos colocar, ó, 100 metros por segundo ao quadrado, vezes o seno, era 0,8, também ao quadrado, dividido por 2 vezes G, 2 vezes 10 metros por segundo ao quadrado. 0,8 ao quadrado vai dar 0,64. 100 ao quadrado vai dar 10.000. E embaixo, 2 vezes 10 vai dar 20. Já dá para fazer algumas simplificações. Segundo quadrado com segundo quadrado simplifica. Aqui você tem metro vezes metro. 1 dos metros vai simplificar com esse metro de baixo. Então você vai ter... Aqui eu já fiz a multiplicação também, né? 6.400 divididos por 20. Dá para cortar 0 com 0, as unidades que eu já havia falado, e vai chegar também nos 320.
Talvez aqui, pessoal, eu acredito que é mais complexo de você, e ainda é mais fácil de você se perder em algum quadrado aqui, uma multiplicação com vírgula, e aqui você não tem, tá? Fica livre, é o gosto do cliente, né? Mas eu acho que aqui ainda é mais simples. Letra D, alcance. Então, é importante você perceber, ó, que o tempo para você ter o alcance máximo é 2 vezes o tempo de subida, ou 2 vezes o tempo de descida, ou simplesmente somar tempo de subida mais tempo de descida. Então, é aqueles 16 segundos. Posição inicial. Digamos que você começou do 0, 0. Posição inicial é 0, 0. 0 em Y e 0 em X. V em X era 60 metros por segundo. Então, é só fazer essa multiplicação. Ó. Segundo com segundo vai simplificar. Então, você vai ter 960 metros. Então, esse X máximo é o teu alcance, 960 metros. Tem outra forma de calcular? Tem, que é a expressão do alcance máximo. Seno de 2 θ. Vamos substituir. Ó. O seno de θ era 0,8. Seno de 2 θ, eu preciso descobrir qual que é o ângulo primeiro, porque não é simplesmente eu substituir aqui, ó, 2 vezes esse 0,8. Não, não é. Eu primeiro preciso descobrir qual que é o ângulo referente ao 0,8. Eu sei, usando uma calculadora científica ou uma tábua de ângulos, que é 53 graus. Se isso não for dado no exercício para você, é melhor não seguir por esse caminho. Mas eu vou mostrar caso você estivesse fazendo um exercício para entregar uma lista ou em sala de aula, o professor libere calculadora para você. Eu já vi que é 53 graus, então eu vou multiplicar 2 vezes 53, que vai dar 106. Seno de 106, aí vai ter um determinado valor. Então, ó, substituindo velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos parecido com o que a gente fez com a altura máxima, né? Ó, vou ter 0,96 com o ângulo de 106 graus, fazendo aqui as minhas simplificações com metro, segundo, aqui eu vou ter 960, certo? 960, assim como eu tive lá atrás, na outra conta. Mas olha o tamanho aqui da encrenca que você vai arranjar. E aqui, muito mais simples. Eu sugiro simplificar sempre que possível. Pessoal, antes de começar o exercício 2, só uma informação. Aqui na descrição eu coloquei várias listas de exercícios para vocês poderem aprofundar os seus conhecimentos. Tem lista de todos os exercícios do Enem de 2012 até 2019, com gabarito. Tem lista de vestibular comentada e também tem um e-book aí com 900 questões resolvidas e comentadas. Voltando para a aula. Vamos fazer uma segunda questão aqui para vocês saírem beleza dessa aula. Uma bola é lançada com uma velocidade de 20 metros por segundo numa direção que faz um ângulo de 60 graus com a horizontal. A bola, em sua trajetória, choca-se contra um muro na vertical, situado a 30 metros do ponto de lançamento. Desprezando a resistência do ar, determine o instante que a bola atinge o muro e a altura do ponto do muro atingido pela bola. Então, uma posição em Y. Vamos lá, vamos resolver. Primeiro de tudo, então eu quero saber qual que é o tempo para chegar nesse muro, né? Para se chocar com o muro. Então, digamos aqui que eu tenho uma bola de vôlei, o nosso muro aqui à frente, a bola e o muro estão separados por 30 metros, ela sai com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, com um ângulo de 60 graus. Então, ela vai fazer esse movimento aqui. Vai atingir o muro numa posição Y, que nós precisamos também descobrir, acima do solo. Vamos utilizar essa expressão aqui para saber quanto tempo leva para ela percorrer essa distância. X igual a x0 mais Vx em t. Esse Vx aqui é usando o nosso cosseno, ok? Então vai ficar, ó, x igual o x0, eu digo que saiu do zero. V0 é 20 metros por segundo vezes cosseno de 60 vezes o tempo. Essa posição aqui eu já sei, né? Que é 30 metros do meu referencial. 30 metros, 20 metros por segundo. Esse metro aqui vai simplificar com esse metro. Eu também vou ter uma simplificação aqui, ó. Posso já simplificar ou multiplicar, né? Cosseno. Primeiro eu vou fazer o cosseno aqui, que é 0,5. 20 vezes 0,5 vai dar 10. Posso cortar metro com metro. Vai ficar desse lado 30. Veja que apareceu um segundo aqui. É esse segundo que está dividindo no segundo membro, ele foi lá para o primeiro. 30 divididos por 10, 3 segundos para atingir o muro. Com esse tempo, eu posso descobrir qual que é a altura em que vai ser atingido o muro. Aí eu preciso fazer a continha da posição, que é o MRV na vertical. Saiu de onde? Saiu do zero. Velocidade inicial em Y. Aí eu tenho que usar o seno. Então, 20 metros por segundo vezes seno de 60 vezes. Quanto tempo levou para
chegar no muro, 3 segundos. Menos o G, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes 3 segundos ao quadrado sobre 2. Fazendo a conta aqui, ó, 3 vezes 20 vai dar 60. Vou já simplificando aqui os segundos, ó, segundo com segundo, segundo ao quadrado, aqui também simplifica, ó, segundo ao quadrado. Vai sobrar tudo metro, tudo unidade de metro. 60 vezes seno de 60 graus é 0,87. Esse metro que aparece aqui é esse que está ali. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. 9 vezes 10 é 90. 90 dividido por 2, 45. A minha altura vai ser, bom, multiplicando esses dois fatores, eu vou ter 51,9 menos 45. Ou seja, 6,9 metros acima do solo. Galera, falando aqui das redes sociais que eu estou, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tem muita coisa bacana no TikTok. Estou aqui com os links daquelas vezes que eu falei para vocês. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, dá seu like, compartilha e se inscreve no canal. Beleza? Valeu, tchau!